Oi, pessoal, boa tarde. A gente está aqui mais uma vez, na Associação Comercial, com dois convidados, a Pri, da Santa Criança, da loja Santa Criança. Oi, gente, boa tarde. Pri, seja bem-vinda no nosso Obrigada. bate-papo empresarial. E o Hamilton, do Hamilton Imóveis. Hamilton, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite. E vamos, Tetê, a gente fica muito honrado de estar aqui, viu, Tetê? Eu estou muito emocionado. Muito obrigado. Eu que agradeço mesmo a presença de vocês, para vocês estarem contando um pouquinho da história, né? Da história de vida de vocês, a passagem de vocês aqui pelo comércio, pela empresa, contando um pouco o que vem acontecendo, como que vocês estão passando esses momentos de todos esses anos, e principalmente agora com essa crise que a gente tem vivido, né? Vamos começar com a Pri. Pri, me conta um pouquinho aí da sua história, eu que te acompanho há tanto tempo. Verdade. Né? Você veio do banco, trabalhou um bom tempo. Não, primeiro você vem de uma família que tem comércio. Comerciantes. Já, que tem supermercado aqui na cidade há muitos anos. Sim. Trabalhou no banco, e aí eu deixo para você contar sua história. E aí resolvi empreender, né? Isso já está no sangue. É bem isso mesmo. Na verdade, o comércio, ele sempre falou muito alto em mim. Eu sempre gostei de vendas, do atendimento ao público, desse relacionamento. E isso começou no supermercado mesmo, né? Eu sempre vivi ali desde criança e sempre gostei de trabalhar ali. Então, eu não ia só para ficar ali brincando. Eu gostava de pesar salsicha, de atender no caixa. Né? Então, eu sempre gostei de trabalhar, assim, com as vendas. E depois comecei a trabalhar com vendas de catálogo, mas eu era bem novinha ainda, 13, 14 anos, Avon, Natura, calcinha e tudo. Então, eu sempre gostei muito disso. E aí, depois de um tempo, eu entrei na faculdade, comecei a fazer estágio, fui para essa vida bancária, né? E aí, ali eu fui crescendo, fui ficando, só que eu sempre gostei do comércio. Então, assim, eu estava ali, mas eu queria ter um comércio, alguma coisa. E a minha necessidade maior foi quando meu filho nasceu, porque eu sempre gostei de coisas diferentes, marcas diferentes, roupinhas diferentes, tendência. Eu sempre pesquisei muito sobre moda, sobre o que está usando na atualidade. E eu tinha muita dificuldade de encontrar aqui na região. Isso há 15 anos atrás, no caso, né? Que legal. Então, eu tinha muita. Daí começou a surgir essa necessidade de. Eu pensei, bom, se eu tenho essa dificuldade de encontrar coisas diferentes que fogem do convencional, outras mães também devem ter. E aí surgiu essa vontade de ter uma loja com uma árvore na frente e trazer para a região marcas que não tinham, né, coisas novas, novidades. Então, surgiu daí. E foi assim que a gente começou, né? Trazendo coisas diferentes para Pinda e deu muito certo, graças a Deus. A gente foi bem aceito. E quanto tempo que a Santa Criança já está aqui em Pinda? Quanto tempo que você tem a loja? Então, agora em outubro a gente faz 7 anos. Parabéns, que linda, parabéns. Já passou aquele momento. Parabéns. Obrigada. Então, já passamos a parte mais difícil, né? O começo é um pouco mais difícil, até você conquistar sua cartela de clientes, a aceitação do seu público, né? Mas agora, graças a Deus, 7 aninhos já. E você pensa em expandir ou você pensa em só ficar aqui e crescer por Pinda? Porque você vende em outras cidades. A gente vê você vendendo em Taubaté, vê você vendendo fora de Pinda também, né? Sim. Oi?
Não entendi, TT, a última pergunta. Deu uma travadinha. Você pensa em expandir, em abrir a loja em outra cidade? Porque eu sei que você vende Sim, fora, faz várias ações em outras cidades. sim, sim. Eu, Nunca TT, vendo online, né? eu tenho tantos projetos. Eu tenho tantos projetos, na verdade, eu adoro, eu acho que isso que motiva a gente, na verdade, Com né? certeza, é A isso gente mesmo. sempre está pensando em o que mais eu posso fazer, o que mais eu posso melhorar, onde eu posso investir, onde, né? Então, assim, eu tenho vários projetos na minha cabeça, muitos, só que, assim, no momento eu estou tranquila. Então, assim, eu vivendo agora, essa situação que a gente está vivendo agora, então eu estou muito focada nisso, né, em dar o meu melhor hoje para o que eu tenho hoje, mas para o futuro eu tenho muitos projetos, sim, sim. Eu penso em crescer, eu sempre pensei grande. Isso mesmo. Parabéns, viu, Pri? Ah, obrigada, obrigada. E, e você, Hamilton? Muitos anos aí no mercado imobiliário, como que há 35 anos, né? Conta um pouquinho dessa trajetória sua aqui na cidade, conta um pouquinho aqui pra gente a sua história. Bom, Tetê, eu vim de uma família de fazendeiros, né? A família era tudo da roça, né? Meu pai começou com o comércio, né? Meu pai tinha um posto de gasolina ali na esquina, onde é a imobiliária do Derrico, né? Do Edinho, do meu colega, Edinho Derrico. E meu pai tinha posto de gasolina ali, teve barraca no mercado, isso lá atrás, né? Foi um comerciante bastante ativo em Pinda, mas não tinha, naquela época dele, não tinha associação comercial. Me lembro do meu pai contar do mercado municipal que pegou fogo, todo mundo ajudando a apagar o fogo do mercado municipal. Tem umas histórias ainda do comércio interessantíssimas. Mas como eu digo, no meu dia a dia lá na imobiliária, tem hora que eu paro lá e falo para o pessoal, olha, quando eu ficar mais velhinho, de bengalinha, eu vou escrever um livro, Memórias de um Velho Corretor no Vale do Paraíba, porque o que tem de história, TT? Tem um baú cheio. Mas eu comecei com a minha família. Eu comecei de office boy, junto com meus irmãos. Eles adquiriram um escritório de contabilidade e logo depois a gente foi querer mudar o escritório de local e tínhamos um senhor em Pinda, dentista, ativo, ele muito ativo no comércio também, doutor Elzo, saudoso doutor Elzo, morava do lado ali do Boteco do Davi, né? Aquela casa bonita que tem ali, que a gente quase não vê ninguém, uma casa bem bacana que tem ali. O doutor Elzo tinha uma imobiliária na rua, em frente ali à Caixa Econômica Federal, que era a Caixa Econômica Federal, na rua que sai em cima, em frente à Casa Rabelo ali, né? E quando a gente foi querer mudar para o ponto dele, ele quis vender a imobiliária para os meus irmãos. Acabamos entrando no mercado imobiliário dessa maneira. Levamos o escritório de contabilidade para ali a rua 10 de julho, né? E acabamos comprando, vamos dizer assim, entre aspas, da imobiliária, veio de bandeja na época. Coitado do doutor Elzo, não, vocês vão comprar, vocês compram, não, mas nós não somos do ramo, não, mas como... Então, a minha irmã e o meu irmão eram da parte contábil, tinha escritório de contabilidade. Depois disso, os dois foram fazer faculdade de Direito, eu também. Da 10 de julho, nós mudamos para a esquina do Supermercado Excelsior hoje, que é um estacionamento do Supermercado Excelsior hoje, né? Bem em frente ao supermercado mesmo, de esquina. Era a casa da família do meu cunhado, do Tadeu Monteiro, da família Monteiro. Então, nós montamos a imobiliária lá. Bastante tempo ficou lá a imobiliária. De lá, nós viemos para trás da Cascata, em cima da Drogalar. Da Drogalar, nós fomos para a rua Gustavo de Godoy, perto do CCAA. Olha só para você ver o que nós andamos. Depois do CCAA, eu acho que teve uma outra parada aqui na Expedicionário, se não me engano, ali perto do Colchões, ali, alguma coisa que tem ali de Colchões, tem uma agência de viagem ali agora também, naquele pedaço. Depois nós fomos para frente do Jato Passaí,
Coronel Fernando Prestes, olha só para você ver. Caraca, andamos, hein? Tem história. E depois eu acabei fazendo faculdade, fui para Portugal, fiquei em Portugal um tempo, estive com o Jorge por telefone lá, o Jorgão, nosso querido Jorge Samaá, que teve esses dias aí com a gente. Nossa, TT, vai longe, viu? E aí tem história para contar, cada passagem, cada venda, cada aluguel, cada... Tem bastante coisa, tem bastante coisa. Tem umas histórias que ficam gravadas, né? Algumas ficam gravadas. Mas é isso, a gente tentou, eu tento, nesse período todo, sempre falo para os meus colaboradores, tento fazer sempre o melhor. Sempre tento fazer o melhor. Meus clientes, eu tento atender da melhor maneira possível. A gente que atende público, a gente sabe que é muito complicado, né? Não dá para agradar todo mundo, a gente sabe disso, por mais que você queira. E esse atendimento de público no dia a dia, você não consegue repetir. Quer dizer, cada cliente é um cliente, a maneira de atender, a abordagem, a mercadoria, a intenção, a procura, né? Mas eu fico muito satisfeito quando eu me deparo com clientes que realmente eu consigo ajudá-los. Muitas vezes, olha, por incrível que pareça, já teve gente que entrou dentro do meu escritório nesses 40 anos, TT, porque são 40 anos já, e deixaram de fazer negócio. Eu já orientei clientes a deixar de fazer negócio. Olha, não faça isso, pelo amor de Deus, você está fazendo um péssimo negócio, não faça isso. Eu já fiz isso, mas não fiz isso uma vez, eu fiz isso várias vezes, porque não é de mim. Eu não consigo ver uma pessoa sendo mal orientada, mal direcionada, somente pôr o dinheiro no bolso, a comissão. O corretor de imóveis quer a comissão. Não é a minha maneira de trabalhar, nunca foi. E se Deus quiser, nunca vai ser, porque eu sou muito coração, muita emoção. As pessoas que me conhecem sabem como eu sou. Eu tenho um lado músico, a vida inteira gostei, muito sentimental, então, né? Isso. Está aí há 40 anos no mercado. Muito gostoso saber poder participar da vida e do progresso das pessoas, né? E me conta uma curiosidade. Na pandemia, a gente está vivendo aí um cenário completamente diferente, né? Como nunca vivemos. Como que é a imobiliária? Como que está trabalhando a imobiliária nesse clima? Porque como que você faz para levar o cliente para ver algum imóvel? É uma curiosidade. Como que vocês estão trabalhando? Tete, ainda no dia de hoje, na manhã de hoje, eu fiz um atendimento de uma cliente para um ponto comercial. Eu informei, falei para ela esperar na porta do imóvel, daí localização, tudo, né? De máscara, álcool gel na mão, aquela coisa toda. Abri o ponto e fiquei esperando ela no ponto comercial. Ela entrou junto com a pessoa que estava acompanhando, olharam o imóvel, conversamos de longe, né? Distanciamento, da orientação das autoridades, e conversamos um pouco, trocamos o WhatsApp para poder ter maiores informações, e eu fiquei de dar mais algumas informações técnicas, metragem, etc. Fiquei de passar tudo pelo WhatsApp. Mas está bem difícil, não está fácil, tudo novo, né? Tudo isso que a gente está passando é novo. Eu passei vários planos aí, plano cruzado, plano real, plano Collor, plano verão, plano Bresser, BTN. Mas desse jeito que está, é brincadeira, né, gente? A gente não consegue trabalhar. Antigamente a gente trabalhava, tinha inflação, tinha isso, mas você trabalhava, você corria atrás, né? Agora, não adianta você querer trabalhar, você tem que ficar, eu estou dentro de casa, eu estou home office, né? Então, parece que querem amarrar nossos braços, nossas pernas, tampar nossa boquinha, falar, você fica tudo quietinho, não pode fazer nada, não pode fazer barulho, não pode nada.
não sei o que vai ser da gente, né? É isso. Ô, Pri, conta você um pouquinho lá como que vocês estão trabalhando com todo esse problema de pandemia. Conta um pouquinho desse desafio, né? Que está sendo um desafio para... Um desafio, é um desafio. Mas o desafio acaba nos motivando também, né, Tetê? É verdade. A gente que está ali na venda do produto, né? Porque o empreender, né? O empreendedor já tem dor no nome, né? Então, a gente está ali sempre se reinventando, porque a gente não pode acomodar, né? Eu tenho um pensamento comigo que é assim, quando tudo está muito tranquilo, tá na hora de agitar. Então, a gente já tem que pensar em algo novo, uma ação nova, fazer uma coisa diferente. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo hoje, a gente chegou no futuro. Assim, eu, como venda de serviços, produtos, né? Porque hoje a gente tem que oferecer para o cliente uma coisa rápida, né? Um atendimento rápido. Eu, por exemplo, que não tenho um e-commerce ainda, mas as vendas acontecem também, né? Não é só no site que acontece. Então, essa venda acontece pelo Instagram, ela acontece pelo WhatsApp. Então, a gente teve que se reinventar, né? E a gente teve que apressar o nosso caminho. Então, uma coisa que aconteceria daqui a tantos anos está acontecendo agora, e isso não vai voltar mais, né? Então, é a hora da gente se especializar cada vez mais, né, na consultoria do produto, no atendimento, no treinamento de equipe, para você oferecer o que o cliente precisa no momento, né? Nesse momento que ele está em casa e que ele não consegue comprar, como que você faz? Ele precisa comprar e a gente precisa vender, né? Então, a gente tem que criar uma forma para que a gente consiga atender esse cliente e fique bom para todos. Então, eu acho que esse momento, por mais prejuízos que a gente está tendo, mas eu consigo ver benefícios também, né? Eu acho que quando está tudo muito certinho, a gente se acomoda, né? Porque tá bom, tá tranquilo, então vou ficar aqui. Então, acho que é um gás para a gente também, entendeu? Para a gente correr atrás, para a gente melhorar, ver onde que a gente estava precisando dar um foco e fazer. Então, a gente está trabalhando dessa forma, né? Dando esse atendimento para o cliente da melhor maneira possível. A minha equipe, né? A gente sempre conversou muito, reuniões, feedbacks, a gente fala sobre atendimento, onde que pode melhorar, o que a gente pode fazer a mais pelo cliente, e tem dado certo. Então, a gente está com pouco tempo de loja aberta, mas nos outros períodos a gente está fazendo o delivery e o drive-thru, né? Que é o permitido. Então, mas que vem desse atendimento das redes sociais e do WhatsApp, né? E a Ering também está com esse serviço, né, TT? A gente teve que se reinventar. Não pode parar. Não, a gente não pode parar. Se está muito parado, está errado, né? Tem alguma coisa errada, né? Ainda mais pra gente que é agitada, né? Eu convivo mais com a TT, a gente tem pilha, né, TT? Bateria ligada no 220. Então, assim, eu não consigo, né? Ficar, ai meu Deus, não vou poder. Não, eu vou dar um jeito, né? A gente dá um jeito. E a gente consegue, né? E Hamilton, lá na imobiliária vocês estão trabalhando no mesmo período? A abertura é no mesmo horário que o comércio, das 10 às 14? Sim, Tete, nós estamos abrindo das 10 às 14. Às vezes, alguma coisa, um dia ou outro, eu acabo ficando um pouco mais, mas já com a porta fechada. Às vezes, eu chego um pouco mais cedo, mas o horário está sendo cumprido dentro do horário do comércio. Sim, das 10 às 14. E fora desse horário, você pode atender o cliente, pode levar o cliente para ver o imóvel, isso é permitido? Isso sim. As visitas eu consigo fazer depois desse horário. Esse horário é só a parte do escritório mesmo, né?
Mas o resto do horário dá para agendar outras coisas, visitas, fotos, etc. Né? Estamos numa época muito boa para fotografia. Eu gosto muito. As fotos do meu site, 95% das fotos sempre sou eu que faço. Eu gosto. E essa época que nós estamos tá lindo, né? Cada dia maravilhoso, né? Apenas só é o momento. Mas os dias têm dado dias maravilhosos para fazer fotos lindas. Eu gosto de fazer esse serviço externo. Entendi. E, Pri, voltando no assunto, quando você resolveu abrir, né, a sua loja de produtos infantis, né, de vestuário, na verdade, as pesquisas, né, da Abravest, ela mostra que 90% das micro e pequenas empresas, elas são voltadas para o setor de vestuário. Sim. Quando você resolveu abrir, você já sabia desse número, assim, porque a maioria, né, a pesquisa mostra que a maioria do tipo de negócio é voltado para vestuário. Você tinha esse número? Você já sabia dessa pesquisa? Você já tinha decidido que era isso mesmo que você queria? Sim, desde o início eu sempre soube que era isso que eu queria. Eu não tinha esses dados assim, dessa forma, como você está passando, né? A porcentagem, mas eu sabia que era a grande parte, né? Das pequenas empresas eram no setor de vestuário e moda. Por esse motivo que eu demorei para abrir, né, a minha loja, porque eu queria vir de uma forma diferente. Então, eu sabia que tinham várias opções no mercado, que era a maioria, mas eu queria chegar com um trabalho diferente na região, com peças diferentes, com uma ideia diferente, conceito diferente, né? Então, a gente ficou um ano nesse período de pesquisa, de feiras, né, fazendo tudo para chegar no ponto onde a gente falou, agora é isso, né? Então, a gente chegou numa região com bastante lojas no mesmo segmento, mas trabalhando com um formato diferente, né? Então, assim, desde o início também, quando a gente abriu a loja, a gente já veio trabalhando o atendimento de uma forma não convencional também. Aqui na região ainda não era tão forte como é hoje esse atendimento por redes sociais, WhatsApp. E desde esse começo da nossa loja, a gente sempre priorizou esse atendimento para o nosso cliente, né? Então, assim, de dar esse retorno pelas redes sociais, de ser bem ativo na rede social, de fazer essa venda online quando ela ainda não existia muito. Então, a gente sempre priorizou isso. Então, a gente chegou querendo fazer algo diferente, por mais que tivesse muitas pessoas na nossa região, né? No nosso segmento. Então, foi isso. Mas eu não tinha esses dados, assim, como você me passou, não tinha. Realmente, quando eu fui abrir a loja, eu não estudei o tanto que eu deveria do mercado, assim, né? Porque a gente vai abrir e acha que, não, vou abrir, vai ser super fácil. Não é bem assim. Então, hoje, eu faria também um pouco diferente. Não mudaria nada do que eu fiz, mas eu já chegaria mais estruturada e com mais informações técnicas, né? Da empresa mesmo, administrativo, financeiro, todo um conjunto, para que você siga mais fácil o caminho, o início, né? E Hamilton, eu tenho uns dados aqui dizendo que houve um crescimento de 6,5% na comparação de maio para abril, comparando maio e abril, de crescimento no financiamento de compra para construção de imóveis. Essa é uma realidade também para Pinda, porque o mercado está aquecido aqui em Pinda também, por conta da pandemia, assim, atrapalhou Pinda ou não? Sim, a pandemia impactou a todos, né? O mercado imobiliário, com certeza. Nós sabemos que a gente já vinha a gente estava vindo numa recuperação do mercado já, né?
Eu tenho algumas fontes também, e algumas informações que as coisas esse ano não vão acontecer, não vai passar os índices de 2019, ou seja, 2020 vai fechar igual ou até um pouquinho aquém de 2019. Então, 2020, nós temos que trabalhar bastante e ver o que a gente consegue fazer dentro desse período que nós temos aí para frente, e sabe-se lá o que vai acontecer. Temos uns lampejos do governo de ajuda, ajuda não, de melhora no financiamento, né? Ajudando com relação às despesas cartorárias dos tabeliões, porque, para você ter uma ideia, um imóvel hoje de R$400 mil, você desembolsa aproximadamente R$20 mil para regularizar a documentação, para você poder fazer o financiamento. Então, tem gente que fica guardando um dinheirinho para depois pleitear o financiamento, para poder ter o dinheiro, para poder pagar as despesas dos tabeliões. Então, agora, dizem que agora, há poucos dias, vai começar a ser liberado os valores dos financiamentos, já incluso a despesa com a escritura, registro, etc, etc, etc. Isso vai ficar junto com o financiamento do banco. Então, quem sabe isso ajude um pouquinho a melhorar também. Tudo que vier em benefício dos propensos compradores, etc., vai ajudar muito o mercado. Muito. Nós estamos num momento, TT, que é tudo incerto, né? As pesquisas indicam algumas coisas, aí você vai ler uma outra fonte, essa outra fonte contradiz a outra, quer dizer, nós estamos num momento incerto, isso é fato, né? Temos o impacto direto na construção civil, e a construção civil é que carrega esse país, né? A construção civil é tudo, sem a construção civil, o país para, né? Pavimentação, ponte, viaduto, escola, hospital, tudo é construção civil, é material, é fábrica, bom. E eu tenho que falar para vocês o seguinte, apesar de tudo isso, a gente tem que botar fé, acreditar que tudo vai passar, né? Nós já tivemos momentos, assim, no mercado imobiliário horrorosos. Nós estamos no mar de rosas, se a gente for pensar, lá quando eu comecei, na década de 80, por exemplo. Não tínhamos financiamento. Você falava em financiamento dentro do banco, o gerente sumia de dentro do banco. Financiamento bancário, naquela época, se queria brigar com o gerente, ela falava para ele, dá para arrumar um financiamento habitacional para mim? Ele, sumia. Não tinha. Então, olha, os tempos são outros, as ferramentas estão aí, a Prinda falou, a gente tem agora o WhatsApp, tem aplicativo, tem isso, tem um punhado de ferramenta legal, né? E a gente tem que tirar proveito disso. É nessas horas que a gente vai fazer a diferença, né? Essa hora que as coisas vão ter que se modificar. Nós vamos ter que criar, né? Vamos ter que ter criatividade para que as coisas realmente aflorem e aconteçam, né? Porque nós estamos num país de dimensão continental e nós precisamos pôr esse país de pé de novo, as cidades de pé, Pinda de pé, tudo maravilhoso novamente. É isso que a gente tem que acreditar, né, Tetê? É verdade. A gente que não pode ser negativo, a gente tem que ser realista, mas também não precisa ser tão negativo, né? Sim, claro. E, Pri, me conta uma coisa. A gente aqui na associação, o Hamilton é nosso parceiro, faz parte da nossa diretoria, né, Hamilton? A gente recebe bastante pessoal do comércio, a gente recebe bastante sugestões aqui em relação ao atendimento do comércio. Tem bastante reclamação das pessoas falando que o atendimento de Pinda precisa ser melhorado. Então, agora no começo do ano, quando eu assumi a presidência, a gente tinha um projeto para melhorar o atendimento do nosso comércio aqui da cidade, mas aí aconteceu todo o problema da pandemia, o nosso foco voltou todo para a pandemia, né?
Me conta um pouquinho sobre o seu ponto de vista no atendimento e o que você faz, como que você cuida, né, do atendimento na sua loja com a sua equipe. Eu acho que hoje em dia, às vezes a gente ouve uma pergunta assim, qual que é o diferencial da sua empresa? O meu diferencial é o atendimento. Eu acho que isso hoje não é mais um diferencial. Eu acho que isso é obrigatório, né? Então não é Sim. mais um diferencial. O seu diferencial vai ser outro, e não atendimento, né? Eu acho que o consumidor ele está cada vez mais exigente, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu não volto em um lugar que eu fui mal atendida. E como eu trabalhei muitos anos em banco, né? Eu fui 11 anos bancária, e isso é um foco muito grande do banco. O banco que eu trabalhei, que é o Banco HSBC, eles eram muito focados no atendimento ao cliente. Então, isso era muito martelado na nossa cabeça e é uma coisa real, né? O atendimento ele é muito importante quando a gente fala no período que a gente está vivendo hoje, mais ainda, né? Então, assim, o atendimento na minha loja, ele sempre foi, assim, o número um, né? É o que a gente conversa toda semana, é o que a gente faz reuniões, é o que, se a gente vê que no atendimento faltou algo, ou que pode melhorar algo, a gente conversa, todo mundo junto, não existe eu na minha equipe, somos nós. Então, assim, o que nós podemos fazer para melhorar, o que nós podemos fazer para atender melhor esse cliente. Então, assim, o foco da minha loja sempre foi o atendimento. E então a minha equipe ela é muito treinada. Eu só tenho a agradecer minha equipe, as meninas que trabalham comigo. Elas são muito motivadas, muito engajadas, vestem a camisa da empresa e a gente tenta melhorar o atendimento cada dia mais juntas. Então, eu sempre coloco elas para dar opinião, o que vocês acham. E é isso. Então, a gente tem que priorizar no atendimento, e não só no atendimento físico, né? Que é aquele ponto que a gente já conversou. A gente chegou no novo normal, né? Agora, a gente chegou num novo normal. Então, a gente também tem que se especializar e dar um atendimento para esse cliente que está do outro lado. Porque eu falo para a minha equipe, esse cliente ele não está vendo o produto, ele não está tocando no produto. Então, esse atendimento ele tem que ser muito melhor, você tem que dar uma consultoria para esse cliente. É diferente você estar na loja presencial, onde você está vendo esse produto, você está colocando a mão, você está sentindo o tecido, você está vendo tudo, do que você está comprando online. Né? Então, a consultoria, o atendimento tem que ser muito mais técnico. Você tem que ter muito mais vontade de realmente atender, né? E não só estar cumprindo tabela. Né? Isso mesmo. Porque daí você atende de qualquer jeito. Então, trabalhar com uma equipe sempre motivada. Obrigada pelo elogio, Maura. Obrigada. E vocês estão trabalhando o delivery e o drive-thru, né? Isso, a gente está trabalhando às 4 horas, né? Com atendimento presencial, que é das 10 às 14 horas. E nos outros períodos a gente faz o delivery e o drive-thru, né? Então a gente faz todo esse atendimento online e depois a gente combina com o cliente a forma que ele prefere, se ele quer entrega ou se ele quer fazer o drive-thru. Então a gente está trabalhando dessa forma, está funcionando bem. E eu acho que é uma coisa que não vai voltar mais, né? Eu acho que isso vai continuar, porque é uma comodidade para o cliente, né? É aquela mãe ou aquela pessoa que trabalha o dia todo, que é muito ocupada. Então, isso é uma comodidade. Então, a gente tem que sim continuar se especializando nesse atendimento, porque eu acho que é um atendimento que ele vai continuar acontecendo, né? A gente não pode pensar que a pandemia vai passar e tudo vai voltar ao normal. Tudo vai ser diferente, né? Inclusive nós, como pessoas. A gente também mudou, né? A gente está trabalhando mais a empatia.
olhando para o outro, olhando para a nossa equipe, para a nossa família, para o nosso cliente, né, que a gente precisa dele, para a nossa empresa. Então, acho que todo mundo vai sair diferente e melhor, né? Eu pretendo sair melhor dessa pandemia. Com certeza, isso mesmo, Pri. No bate-papo que a gente fez, no último bate-papo que a gente teve com o Douglas, né, e com a Jaque, o Douglas da Docari e com a Jaque da Goldfinger, a gente conversou bastante sobre as ferramentas digitais, né, a importância, né, delas nas empresas. Na imobiliária também você está passando por esse processo, o Hamilton? Sim, nós estamos que nos reorganizar, nos reinventar, né? Nós estamos nos reinventando, usando todo o material de mídia que tem, fazendo o funcionamento de alguns itens, tentando fazer contatos de várias maneiras, via Instagram, via WhatsApp, site, a gente já tem há muitos anos. As ferramentas têm que ser usadas e é o que a Pri falou. Nós não vamos voltar mais ao que era, não. Eu acho que é só para frente, né? Nós vamos em frente e vamos nos reinventar e inventar novas ferramentas, né? Isso vai acontecer, pode ter certeza. Com certeza. Agora, as ferramentas digitais vieram para ficar, não para substituir, né, o presencial, não para substituir o olho no olho, sim, mas para somar, né? Sim. Isso mesmo, a gente vai somar, né? E todo mundo acabou tendo que se reinventar nesse momento, né? Eu, por exemplo, eu tenho um pouco de dificuldade com a tecnologia. Eu vejo meus filhos, gente, eu falo, meu Deus, como que eles sabem fazer isso? Meu Deus! Né? Então, assim, eu tenho dificuldade, para mim não é uma coisa fácil, muita coisa eu não sei fazer, eu gostaria de fazer, mas eu não sei. Aí eu tenho uma menina na minha equipe, a Esté, que é super novinha, você pergunta para ela, ela sabe. Eu falo, como que você sabe? Eu não sei. Né? Então, a gente vai ficando para trás, as coisas vão evoluindo muito rápido. Então a gente teve que mesmo se reinventar, falar, bom, agora não tem mais jeito, agora eu vou ter que fazer, eu vou ter que aprender, ou se eu não aprendi, eu vou ter que chamar alguém que sabe fazer, mas o negócio vai ter que acontecer, né? E a gente não pode mais continuar esperando o futuro. Daqui a 5 anos eu vejo. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo, é agora. É agora. Ô, Pri, tem uma pergunta aqui para você, da Juscelia Araújo. Se você tiver 2 funcionárias, uma que vende bem, mas não tem a cultura da empresa, e uma outra que bate meta, e... Não, é ao contrário. Peraí que eu vou pôr aqui para a gente ver. Se você tiver 2 funcionárias, uma que vende bem, mas não tem a cultura da empresa, e outra que não bate meta, mas tem a cultura da empresa, com qual você ficaria? Bom, eu tenho uma que vende bem, mas não tem a cultura da empresa. E a outra que não bate meta, mas tem a cultura da empresa. Bom, eu vou falar pelo meu ponto de vista. Eu, Priscila, o meu cliente que frequenta a minha loja, ele está acostumado com um atendimento, com uma cultura. Então, eu já acho que uma funcionária que não tenha a cultura da Santa Criança e que não siga os nossos padrões, eu já não veria ela vendendo bem, né? Porque o cliente, ele preza isso. Mas fala da equipe, com qual eu ficaria? Eu penso diferente, eu acho que tudo é tijolinho. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu acho que você não vai contratar uma pessoa e ela não vai ser do jeito que você quer, de início, porque as pessoas não têm uma lâmpada mágica. Eu acho que é uma construção. Então, você vai treinar essa pessoa, você vai ensiná-la como que você quer que atenda o cliente, quais são os seus valores, né? O que a loja prioriza, qual a importância do cliente, o porquê. Uma coisa que eu sempre falo para a minha equipe é assim, eu nunca vou falar algo para elas sem explicar o motivo,
né? Porque eu acho que você querer mostrar algo para alguém, você tem que mostrar a importância. Então, a mesma coisa da cultura da sua empresa. O porquê que eu tenho essa cultura? Por que isso é importante, né, para o meu cliente, para a fidelização, para o nosso crescimento. Então, eu acho que a equipe, ela sempre, ela pode ser que aquela funcionária não tenha a cultura da empresa no início, mas você vai construir naquele funcionário a cultura. É igual educar um filho, né? O funcionário é a mesma coisa. Para você querer que ele trabalhe como você trabalhe, como você gostaria, você vai ali devagarinho, vai educando, vai conversando, vai explicando o porquê, e as pessoas se enquadram, né? As pessoas se enquadram. Eu, por exemplo, nunca tive problema com isso na minha loja, eu sou muito presente, principalmente quando se fala nesses assuntos de cultura, de valores, de atendimento, e sempre funcionou. Então, eu acho que o segredo é o nós. Quando nós trabalhamos juntos e quando nós queremos crescer, a coisa acontece. É a minha visão. O nós é muito importante, Pri, muito importante. Nós é muito, muito, muito importante. Eu sou adepta do nós. Eu sou adepta do nós. Eu também. O espírito que bom. É sempre importante, né? Para crescer. Sempre. E a valorização também, né, das pessoas que trabalham com a gente, né? Isso é tão importante quanto, porque quando a sua equipe se sente valorizada, ela se sente importante para você, ela vai querer dar cada vez mais, né? Então, isso também é muito importante, valorizar quem está com a gente agora, né, no passado, na pandemia ou não, mas a gente sempre tem que valorizar a nossa equipe. A gente não pode esquecer disso, porque às vezes a gente lembra de pontuar o erro, mas não pontua o acerto, né? Então, é uma coisa muito importante isso também. É verdade. Verdade. O elogio é importantíssimo, né? Sim. Em todos os aspectos da vida, né? Não só no profissional, né? Mas para os maridos, as esposas, os filhos, né? O elogio é sempre bem-vindo. E falando um pouquinho do comércio, voltando no assunto do comércio, como que você vê esse assunto que a gente conversa tanto, né, Pri? Essas 4 horas que a gente está trabalhando, que foi liberada, as 4 horas, como que você vê, como que tá essas 4 horas? Tá bom para você? A gente vê que a cidade está bem aglomerado. Como que está trabalhando 4 horas, somente 4 horas, das 10 ao meio-dia? Como que você vê essa situação para o comércio? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Olha, Tetê, eu sempre tento olhar a situação por várias visões, né? Eu tento não olhar por uma visão única. Então, assim, pensando pelo benefício da população, da sociedade nesse momento, pensando no isolamento, as 4 horas estaria ok, né? Então, assim, nossa, você tem aquele período para atender, porém, ainda, né, somente atendendo os essenciais, o que está precisando, porque muita gente está em casa. Porém, a gente sabe que não é a realidade, né? Não é o que está acontecendo. As pessoas, elas estão nas ruas, elas no comércio, no banco, elas estão nos lugares. Então, acaba que a gente está vendo por aí uma aglomeração, né? Então, está aglomerando, então não está acontecendo o propósito de tudo isso, né? Então, eu acho um pouquinho complicado, porque acaba aglomerando, sim. Acaba aglomerando. Hoje eu estive na cidade e eu passei no comércio e estava um pouquinho cheio no período, né, das 10 às 2, por conta da data, né, de dia de pagamento. Hamilton, você tem acompanhado o centro? Você viu o que você acha desse horário? Qual que é a sua opinião? Eu concordo com vocês todos. O Marcelo esteve falando, o Jorge esteve falando, o Douglas já falou. Nós já vimos isso no primeiro, no segundo, e estamos aqui de novo falando isso.
Aí não dá para entender como que 4 horas, se você estende, você tem condição de atender melhor, com mais espaçamento, etc. Tem razão a Pri falar, a gente, 4 horas, tá, pô, legal, mas isso é um contrassenso danado, né? Porque em 4 horas você vai fazer o comércio ser atendido, não tem jeito, é aquilo que parece que o Marcelo ou o Jorge falou. Aí todo mundo entra no ônibus e vai embora. Aí todo mundo entra no ônibus e vem para a cidade. Aí todo mundo vai no banco. Aí, não dá para entender, né? Não dá para entender. Isso eu também não entendo. Eu acho que deveria o horário ser normal, as pessoas terem o distanciamento das orientações das autoridades competentes, e pronto, álcool gel, máscara, etc. Agora, eu não entendo, realmente não concordo com esse horário bem rígido com relação a 4 horas. Eu não concordo. Poderia ser estendido, ficaria mais tranquilo o atendimento aos clientes, etc. Eu acho que as 4 horas não conseguiram cumprir o propósito, né? Pelo contrário, piorou, né? Porque como não está ocorrendo 70% de isolamento que seria o necessário, o nosso isolamento caiu muito. Então, as pessoas estão, sim, indo até o comércio, até o banco, resolver as coisas. Então, as 4 horas prejudicou por isso, porque aí acaba aglomerando. Então, se a gente estendesse, a gente conseguiria atender as pessoas, porém espaçadas, né? E hoje elas vão todas ao mesmo tempo, né? Então, realmente precisaria... Hoje, na hora que eu fui para a imobiliária, hoje, a hora que eu fui para a imobiliária, estava bombando. Porque todo mundo vai no mesmo horário, né? Hora de almoço, o pessoal não vai. Mas logo depois todo mundo chega junto, né? Todo mundo chega junto. Então, assim, se tivesse aberto desde cedo, mas até mais no final do dia, que é o horário normal, aquela pessoa que correu para ir resolver o assunto logo depois do almoço, ela poderia ir mais tarde, né? E aquela pessoa que só tem o almoço, resolveria no almoço. Então, a gente vai passando todo mundo. Mas não é o que está acontecendo. A minha loja, que é pequena, às vezes faz uma filinha ali fora e fala, meu Deus, isso que eu sou pequenininha. Imagine as lojas grandes, né? Que é muita gente. Então, assim, é complicado. Hoje de manhã está um absurdo, Pri. Então, eu não tenho passado ali no centro da cidade, então eu não sei como está, mas eu vejo no Facebook, né? Que eu acompanho todos os dias as postagens da prefeitura, da CIP, então eu vejo as pessoas falando, a cidade lotada, banco lotado, lotérica lotada, complicado. E ainda mais nesse momento, né, que o vírus, ele tá no momento crescendo aqui na cidade, né? O interior está sendo o centro de atenção agora, né? Eu acho que o Hamilton pode falar um pouco, porque a sua esposa é da saúde, né, Hamilton? Então, a minha esposa está lá na linha de frente, lá, e a gente tem que dar graças a Deus, está tudo tranquilo, mas a coisa está cada vez mais perto da gente, né? As coisas estão próximas, as coisas estão... A Pimpinda já temos aí alguns óbitos já, vocês estão acompanhando, eu também estou... A gente fica sabendo de algumas coisas que... Mas é isso, a gente tem que levantar a mão, dar graças a Deus, gente, e torcer para que tudo isso passe rapidinho, porque tá ficando feio, né? Tá ficando feio. Não sei nem o que falar para vocês, porque é só rezando e pedindo para isso, para a vacina chegar logo, né? Não tem o que fazer, né, Tetê? A gente pede que as pessoas fiquem em casa, a gente tenta conscientizar as pessoas de que a quarentena não acabou. Nós do comércio, a maioria, né, das pessoas estão trabalhando com delivery, então a gente leva os produtos, leva
alimentação, tudo na sua casa. A gente tem, a maioria do comércio está fazendo esse tipo de trabalho. Então, a gente vê que a necessidade das pessoas é de sair porque não estão mais aguentando ficar em casa. Então, a gente vê que não é fácil, mas que precisa, né? Principalmente o grupo de risco. A gente vê muita gente da fase de grupo de risco nas ruas. Passear com o netinho, né? Leva os 4 netinhos, tudo para a cidade para passear. Ai, ai. Mas é a realidade, né, gente? Infelizmente é a realidade, sim. E aí a gente pede, né? A gente fez uma campanha aqui na Associação Comercial do Compre em Pinda, que a gente pede para as pessoas continuarem comprando em Pinda, que os empresários continuem investindo na cidade, que os trabalhadores continuem trabalhando da melhor forma possível e que a população compre aqui na cidade, para que faça com que a nossa economia continue girando, para que o dinheiro fique aqui e que a nossa economia gire e faça que a gente consiga sobreviver e passar essa fase difícil. Então, quando no começo do mês, que a gente não via tanta gente na rua, então a gente continua pedindo para as pessoas ficarem em casa, que não tem necessidade de sair, as lojas estão trabalhando com delivery, então a gente entrega na sua casa, a maioria das lojas trabalham com delivery, então a mercadoria vai até você, não precisa vir até a mercadoria. Sim. Esse ponto que você... necessário, né? Sim, esse ponto que você tocou, TT, foi uma mudança que eu percebi também. Essas ações que acabaram acontecendo agora, compre do pequeno, compre local, eu achei que foi uma ação que realmente está funcionando. Eu acho que as pessoas, muitas pessoas aqui de Pinda, estavam acostumadas a comprar em outras cidades, né? E de repente se viram numa situação onde você tem que ficar mais em casa, o comércio não está funcionando tanto tempo. Então, várias pessoas daqui de Pinda mesmo começaram a nos descobrir, né? Pessoas que moram aqui, que não compravam aqui, que às vezes não conheciam a nossa empresa e passaram a conhecer. Isso é um ponto bacana dessa ação da gente continuar, né? Porque a gente ajuda a cidade e a gente acabou descobrindo coisas que tem aqui que a gente não sabia. Na necessidade, às vezes, tal coisa eu faço com uma pessoa em Taubaté. E nesse momento eu fui buscar alguém em Pinda. E eu acabei buscando alguém em Pinda que faz um trabalho legal e agora eu vou continuar com essa pessoa de Pinda. E assim a gente vai girando a nossa economia aqui, né? Para todos. Porque aí eu pago ali, ele paga ali, e a gente vai no nosso círculo e a roda vai movimentando. Isso então, mesmo. Essa ação do compre local e compre do pequeno foi muito bacana. As mudanças vão ser significativas, vão ser muito significativas. No mercado imobiliário, a tendência é a reverter o que estava sendo feito, né? Todo mundo estava indo para casas, apartamentos menores, etc. A tendência hoje de mercado, com a pandemia, é as pessoas voltarem a querer o jardim, a varanda, uma casa um pouco maior, um escritório um pouco mais bem estruturado. Por quê? Porque nós vamos passar por esse momento de ficar mais tempos dentro de casa. Os escritórios vão ficar menores. Então, a tendência é a reversão do negócio. As pessoas irem para casas maiores e os escritórios se tornarem menores. É uma tendência, são coisas que vão acontecer e estão acontecendo conforme essas outras coisas que estão acontecendo com a pandemia também. É interessante, né? Porque as coisas fazem... Algumas coisas fazem as outras coisas acontecerem, né? E esse é o novo normal que a gente fala. As empresas viram que os funcionários produzem mais em casa.
no home office, né? Então, às vezes, você tem aquele escritório gigante que você paga um aluguel absurdo, você tem um custo altíssimo e onde você viu que o seu funcionário de casa ele produz mais. E automaticamente a gente, como pessoa que está em casa, a gente começou a olhar mais para nossa casa também, né? Então, ai, nossa, eu quero. O home office já é definitivo para as empresas brasileiras. Sim, Já sim, é. exatamente. Isso já é. E aí, Não a partir do momento que você fica mais em casa, você começa a olhar mais para sua casa. E às vezes você quer um jardim, você, né? Então, é isso que ele falou mesmo. As pessoas vão buscar agora mais conforto também em casa, porque é a nova realidade de muita gente trabalhar em casa. E funciona, Exatamente. né? E funciona. Sim, funciona e todo mundo agora experimentou isso, né? As pessoas experimentaram esse negócio do ficar em casa, né? De produzir em casa, né? Isso agora é fato. É a nossa realidade. E quais as dicas para enfrentar os novos desafios, os impactos causados pelo coronavírus? Começando pelo Hamilton, porque com essa pandemia, muitos imóveis tiveram que ser negociados. Como que você viu aí em relação a isso, Hamilton? A gente teve probleminhas, né, Pri? Você não, mas muitos imóveis foram negociados, shopping centers. Como que foi? Tete, o maior problema que a gente tem enfrentado no dia a dia, agora, nesse momento, são os problemas locatícios, né? Eu sempre falei para o pessoal do meu dia a dia que é o seguinte, o proprietário é aquele que sempre acha que está recebendo pouco e o inquilino é aquele que sempre acha que está pagando muito. Essa conversa vai ser a vida inteira, vai ser assim. Né? Um acha que está recebendo pouco e o outro acha que está pagando muito. Isso é eternamente assim. Esse momento da pandemia veio fazer com que isso colidisse de uma maneira frontal. E a gente está encontrando muita dificuldade, muita resistência em vários proprietários que não têm jogo de cintura. Nós estamos num momento que a gente tem que ter jogo de cintura, nem muito ar, nem muita água, nem muita terra, nós temos que tentar ir driblando esse momento. Então, não adianta, ou paga o aluguel, ou sai, não é assim. Tem que sentar, tem que conversar, deixa uma parte para pagar depois da pandemia, vamos reduzir, porque é preferível você manter um bom inquilino do que você ficar com o seu imóvel vazio, correndo um risco de depredação, esbulho, ou seja, o momento para quem trabalha com a parte administrativa, não trabalha só com venda. Eu, a vida inteira, trabalhei com a parte administrativa desde os meus 18 anos. Então, é complicado. As pessoas... Tem gente que está se aproveitando do momento, tem gente que está se aproveitando do momento e não está pagando nada. Tem gente que conseguiu 30% de desconto. Tem gente que conseguiu 50%. E tem gente que não quer saber de escutar e falar em negociação. Tem proprietário que de jeito manda desocupar. Quer dizer, como que em sã consciência você vai pegar, tirar o cara do imóvel, mandar sair? Não é assim. As coisas... Nós estamos num Estado de Direito, o país tem regras, leis e tem que ser seguida. Então, não podemos voltar no tempo das cavernas. Vai pegar o pescoço e jogar fora. Não é assim. Mas tem cada uma, TT, é bom parar por aqui. Porque tem alguns que só rindo, filha, só rindo. E aí, Pri, qual que são os novos desafios e os impactos causados pelo coronavírus aí no comércio? São muitos, né, TT? São muitos os desafios, que é aquilo que a gente já falou, né? Que é o momento da gente ter dificuldade, mas não poder mais continuar com as dificuldades. A gente tem que aprender o que a gente não sabe e ter que se reinventar. E eu acho que o impacto vai ser grande, sim, mas eu acho que a gente brasileiro
nós somos muito criativos, a gente é um povo danado, entendeu? A gente está acostumado com a crise, a gente corre atrás. Então, eu acho que a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito, a gente vai trabalhar mais e esse impacto vai ser menor. Você sabe que na última live também eu usei a palavra da Jaque, que eu achei assim excelente, que na palavra crise a gente só tem que tirar o S e CRI, exatamente. Então, Então é esse momento. E a gente tem essa criatividade, né, TT? sim, Nós somos um povo criativo, né? Então eu acho que. E a crise a gente já passou por tantas, né? Não é a primeira, não vai ser a última. Então eu acho que a gente vai trabalhar mais, a gente vai se reinventar, a gente vai criar, mas a gente vai passar por essa melhor do que a gente entrou. Eu acredito nisso. isso. Também acredito. Também acredito. Eu acredito nisso. E a gente mesmo. trabalhar a empatia, né? Que é sobre o que o Hamilton estava falando. Ah, eu não negocio, eu não faço isso, não me fale isso. Eu acho que a gente está num momento onde a gente tem que sim se colocar no lugar do outro. E não importa quem é o outro. Se o outro é um funcionário, é um inquilino, é um cliente, é um filho, é um vizinho, porque tem muitas pessoas passando realmente por situações difíceis, né? Tem pessoas que estão em casa, que estão depressivas, que estão precisando de ajuda, que estão passando dificuldade. Então, a gente tem que, sim, se colocar no lugar do outro. A gente não sabe qual a realidade do outro. Então, acho que a empatia é o segredo para a gente conseguir passar por essa, sem prejudicar tantas pessoas. É isso mesmo. Gente, eu queria agradecer vocês aqui. A gente já passou por 1 hora, nem parece. O bate-papo foi muito rápido, a gente passou por 1 hora na nossa live. E então a gente já vai encerrar aqui nosso terceiro bate-papo empresarial. Quero agradecer a sua presença, Pri, obrigada. Obrigada a você, Tetê. Foi um prazer, eu adorei. Também adorei. Obrigada, Milton, pela sua presença aqui com a gente também. Eu gostaria de agradecer a todos, a toda a equipe da CIP, a Helena, que é um amor de pessoa comigo. Muito obrigado, Helena, valeu. E você, TT, ó, nota 1000, porque estou muito contente com a atuação, com o desenrolar de tudo isso. Você está tirando de letra esse momento que a gente está passando, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês, amo todos vocês e, ó, tamo junto. Se precisar, só me chamar, tá bom? Tamo juntos. E é isso aí, Tetê. Obrigada pela sua participação na CIP. Né? Se você está sendo tão presente, isso tem ajudado muito a gente aqui do lado de cá, tendo você dando esse suporte para todos nós. Obrigado vocês por estar sendo sempre parceiro, também me ajudando aí nas ideias, nas sugestões. A Milton também é nosso parceiro aqui, faz parte da diretoria. E deixar aí o convite, né, que no nosso próximo encontro é com o Dr. José Renato Schmidt, lá da Unimed, e o empresário Marcelo Oliveira, que é o proprietário da Alvo Segurança. Então fica aí nosso convite, a próxima quinta-feira, às 17 horas. Conto com você, Pri, conto com você, amigo. Vou estar assistindo. Isso mesmo, obrigada mais uma vez a vocês dois. Grande abraço, beijão. Obrigada. Abraço para vocês. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.